Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento, com a palavra com Felipe Oliver. Hoje Deus irá falar ao seu coração, então esteja disponível para ouvir a voz de Deus e pegar a orientação que Ele quer passar para mudar a sua vida, amém? Antes de começarmos essa mensagem pautada no livro da vida, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você vive o seu propósito? Você gostaria de viver ou estar já vivendo o seu propósito, ao invés de estar trabalhando para o propósito dos outros? Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, mas você não sabe como viver? Então hoje iremos falar sobre propósito, o segredo do propósito. E você vai descobrir muitas coisas incríveis dentro dessa mensagem, que vai trazer insights poderosos dentro da palavra de Deus para abençoar a sua vida e você viver o seu propósito a partir de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, iremos falar sobre o segredo do propósito. Por favor, essa pessoa que está aqui comigo ao vivo não veio por acaso. Ela veio porque ela precisa ouvir uma direção do reino dos céus. Então, a direção hoje vai ser sobre propósito. Que ela possa entender que existe um propósito dela aqui nessa terra, para que possa impactar outra geração ou até mesmo a geração a qual estamos vivendo. Por favor, Senhor Jesus, revele-se um propósito para ela e que ela possa vir aceitar o seu propósito, o seu chamado e a sua missão. É isso que te pedimos e rogamos, sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão da tua palavra, mas após colocarmos em prática aquilo que aprendemos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém? Então, deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal e depois, finalizando essa mensagem, você irá colocar aquilo que você entendeu, que fez sentido para você, a sua porção que você pegou, implementou no seu coração, nos comentários. Combinado? Espero que sim, tá bom? Então, o segredo do propósito, a linguagem que transforma. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Vamos lá? Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Olha só o que Deus tem para mim e para você. Provérbios capítulo 18, versículo 21. E diz assim, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa. Provavelmente você já falou, eu quero ter prosperidade. Eu quero ter uma boa saúde, eu quero morar numa boa casa, eu quero ter bons carros, eu quero ter uma boa conta bancária, eu quero viver o meu propósito, mas eu não sei como fazer tudo isso que eu mencionei, e principalmente eu não sei qual é o meu propósito. E eu faço uma pergunta para você, qual é o seu propósito? Sentimos no nosso íntimo que somos criados para mais do que apenas existir, do que viver pagando contas, do que sobreviver, porque tem muitas pessoas que só estão sobrevivendo, nem pagando conta ela está. Mas a Bíblia diz que o poder entre a vida e a morte está no poder da língua. Eu faço uma pergunta para você, como que você está usando a sua língua a seu favor? Ou você está usando ela contra você? Então hoje, meu amigo, minha amiga, eu quero compartilhar com você o segredo. Não está escondido com 7 chaves, não está escondido na profundeza do mar, mas está em lugar pautável, que está dentro da palavra de Deus. E não é um mistério também inatingível. O segredo do propósito está intimamente ligado à ferramenta que todos nós utilizamos todos os dias e carregamos ela, porque não tem como tirar ela dentro de nós. É a nossa língua. A nossa língua é que faz eu ter vida ou ter morte, ou que nasça ou que não nasça o meu propósito. No mundo e na ciência do coaching ensina uma poderosa ferramenta na área comercial que fala sobre a linguagem. A linguagem tem o poder de criar aquilo que não existe. Você concorda comigo? Sim, é um fato. A Bíblia nos respalda sobre isso, porque a vida e a morte está no poder da nossa língua. Foi feito um estudo científico, eu não recordo agora do cientista que fez, que ele colocou uma plantinha, 3 plantinhas. Uma, todos os dias ele agradecia. Todos os dias ele falava palavras positivas para aquela plantinha. Todos os dias ele falava coisas boas para aquela plantinha. Mas naquele mesmo dia que ele falava coisas boas, ele falava também para outra plantinha coisas ruins, coisas que maltratava, como planta feia, nunca vai crescer, nunca isso. E a outra ele nem falava nada. Resumindo, depois você pesquisa aí no Google ou no YouTube essa pesquisa. Aquele falava coisas boas,
cresceu. Ficou bonita a plantinha. Aquele não falava nada, apodreceu, bolou e tudo. E aquele que falava coisas negativas, bolor, cheiro ruim, nem germinou a semente. Então você vê o poder da língua, o poder da palavra, tá? Então o primeiro tópico que você tem que pegar, baseado nesse versículo que nós lemos, que é: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-lo comerão do seu fruto. Primeira estratégia que você precisa pegar: a sua linguagem interna projeta a sua alma. Antes de qualquer manifestação externa, você precisa cuidar da interna. O propósito é construído na forja do seu caráter. Ela forja os nossos pensamentos, os nossos intelectos. É como palavras que sussurramos a nós mesmos. Qual palavra você tem sussurrado todos os dias para a sua vida? São palavras boas ou palavras ruins? Quais diálogos internos que você tem consigo mesmo? Aqueles diálogos silenciosos que você tem dito para você mesmo, como: eu não consigo, eu sou incapaz, eu não tenho recursos financeiros para poder viver o meu propósito, realizar o meu chamado, fazer a missão, eu não tenho soft skill, habilidades variadas para poder evoluir e alcançar os meus sonhos. Qual linguagem você tem falado todos os dias para você? Porque a linguagem, muitas vezes, ela te limita. Às vezes, a sua própria linguagem tem te travado, tem te bloqueado de você acessar o próximo nível e viver literalmente seu propósito. Talvez a linguagem que você está tendo hoje para si mesmo tenha matado até mesmo de você viver o seu propósito. Mas também tem pessoas que usam a sua linguagem a seu favor para romper os bloqueios, para matar as crenças limitantes, para pular as paredes, as montanhas invisíveis ao redor, para que ela possa vir manifestar o seu potencial. Porque ela entendeu que o poder da sua língua pode gerar vida, como também pode gerar morte, mas ela deseja colher frutos através da sua língua. Então você precisa ter afirmações positivas. Na metodologia do processo de coaching, usa bastante a palavra positiva. Mas não é só motivação não, o coaching é algo psicológico, neurológico, é algo incrível que pode revolucionar a sua vida, a sua história. Se tem brincadeiras com coaching, entenda uma coisa, é porque a pessoa que faz essa brincadeira, ela não tem coragem de entrar no processo para viver resultados incríveis. Eu posso falar porque eu sou formado em coaching. 3 institutos extraordinários de coaching que eu fiz, com pessoas bem conhecidas, famosas no mercado, no segmento. Mas tem péssimos profissionais também de coaching, como tem pastor charlatão e bandido, como tem políticos bons e políticos ruins, como tem advogados bons e advogados ruins, como tem médico charlatão e médico muito bom. Em todas as profissões existem os bons e os ruins. Basta você saber qual vai escolher para te nortear, para te ajudar no processo. Então, a palavra de Deus, quando está falando assim, olha, eu vou falar bastante esse versículo, vou repetir várias vezes para fixar na sua mente, no seu consciente, tá bom? A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você que gosta de usar muito a sua língua, espero que você esteja usando ela para as coisas boas e não para as coisas ruins. Espero que você tenha falado coisas boas para você, para também com o seu próximo. Ou você tem colocado a sua língua para matar pessoas, projetos e destruir e arruinar pessoas ou até mesmo você. Então começa a substituir, começa a trocar. Eu não consigo, como? Eu estou aprendendo no processo da vida, mas eu vou conseguir após eu aprender. Felipe, é difícil, mas você vai se policiar, você vai se treinar, você vai ser disciplinado para que você possa vir crescer usando aquilo que Deus colocou em você, a sua língua. Então substitua. Eu não tenho recursos, eu não posso isso. Não, você coloca assim, eu escolho. Mude. Nossa, estou com cheio de problema. Não é problema não, é desafio que apareceu para te fazer você crescer, evoluir, acessar aquilo que você talvez não iria acessar se não tivesse esse desafio. É questão de mentalidade. É questão de você entender e compreender que você tudo pode naquele que te fortalece, que é Jesus Cristo. Então essa é uma nova linguagem que você precisa adquirir no processo.
Não é mero, tá bom, positivismo. É uma reconstrução cognitiva da sua mente. É você trocar. É como se você fosse trocar uma planta baixa de uma casa. A mesma matéria-prima, como as suas habilidades, o seu tempo, um projeto totalmente novo e grandioso. É difícil, eu estou falando para você. Não vai ser fácil. Às vezes você vai estar trocando a sua linguística e você vai esbarrar com bloqueios emocionais, crenças limitantes, mas aí você vai lembrar desse versículo que vai estar enraizado na sua mente. A minha língua tem que jogar a favor de mim, porque eu posso naquilo que me fortalece. 10.000 pode cair à minha esquerda, mais 1.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque Deus está comigo no processo. E se você está com medo, se você se acha fraco, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Olha só, reprogramação cognitiva, psicológica, uma reestruturação mental para te fazer você ser forte no processo da vida. Até porque a própria palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: renovai a vossa mente para você viver a boa, perfeita e a vontade de Deus. Você tem vivido isso? Talvez você não tenha vivido porque você não tem usado a língua a seu favor, você tem usado ela contra você. Segundo, uma linguagem externa, declarando o futuro no seu momento presente. As nossas palavras para o mundo não são apenas som, são sementes. Elas plantam realidades no campo da possibilidade. Anota isso, eu vou repetir para você. As nossas palavras, as nossas falas para o mundo são semente e não apenas um som. Elas plantam realidades que não estavam sendo projetadas, mas elas criam realidades no campo das possibilidades. Da queixa à proclamação. Pare de usar a sua energia para descrever o problema e comece a usar a sua linguagem para declarar solução. Em vez de você dizer, estou sobrecarregado. Será que você tem falado isso? Nossa, estou sobrecarregado, estou enfadonho, estou cansado. Comece a experimentar dizer, estou priorizando e organizando a minha vida para ter mais equilíbrio emocional, para ter mais saúde física, para ter mais saúde mental, para ter uma vida espiritual extraordinária. A primeira frase é uma rendição. A segunda frase é uma afirmação de controle e de propósito. Entende? Vou usar o exemplo novamente. Estou sobrecarregado. Começa a dizer, eu estou. Estou quer dizer o quê? Você está colocando você em primeira pessoa. Eu estou. Você decidiu. Agora você está priorizando e organizando a minha vida para ter uma vida de equilíbrio. Em outras palavras, você vai estar se organizando, reestruturando para você viver o seu propósito. Caso contrário, não adianta você estar vivendo o seu propósito se você não sabe usar o bem mais precioso que Deus colocou no seu coração, que é a língua. Uma pergunta poderosa que a profissão coach usa, né? Que é uma das ferramentas que eles usam, como não só o coach, mas a terapia, a psicologia, até a psicanalista também, psiquiatra também, dependendo do psiquiatra, tá? Ele faz uma pergunta, troque perguntas limitantes, como, por que isso sempre acontece comigo? Porque essas perguntas têm o poder de trazer respostas para a sua consciência, para você viver o seu propósito, para você descobrir aquilo que estava te limitando, aquilo que estava te prendendo, aquilo que estava te danificando. Porque a qualidade da vida é determinada pelas qualidades das perguntas que você vive ou que você faz. A qualidade da vida que você determina para a sua própria vida são pelas qualidades das perguntas que você faz. Qual pergunta diariamente você tem feito para você mesmo? São perguntas com potencial de crescimento ou perguntas que estão te atrofiando o seu potencial? O propósito precisa também ser declarado. Você não descobre o propósito como quem acha um objeto perdido, nada disso. Você o constrói através da declaração. Diga em voz alta todos os dias, meu propósito é usar meus bons para inspirar os outros. Eu uso meu propósito. Meu propósito é ganhar almas para Cristo Jesus. O meu propósito é ensinar pessoas, tanto a palavra, tanto usar o bem mais precioso que as pessoas não têm usado com sabedoria, que é a sua própria mente. Porque quem não sabe, eu sou terapeuta, eu sou master coaching, eu sou master em programação neurolinguística, tenho informações teológicas também, e entre outras. Então ajudo pessoas, tanto na teologia, tanto também na programação neurolinguística, a famosa PNL, tanto no mundo do coaching,
no mundo de negócios, no empreendedorismo, com palestras, treinamento individual com pessoas online ou pessoal, e entre outros trabalhos. Então, meu amigo, minha amiga, você precisa começar a declarar. Você precisa começar a abrir a sua boca e falar. Lembra lá de Ezequiel? Abra a sua boca e profetiza. E aí os ossos começou a criar tendões, começou a se mover. O poder da palavra de gerar vida ou a morte está em suas mãos. Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, no Deuteronômio, Deus falando, ó, escolhe, eu te coloco em suas mãos a bênção ou a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas você tem um livre-arbítrio para você escolher o que você bem desejar. Então começa a declarar coisas boas para a sua vida, usando a sua língua, porque a língua tem o poder sobre a vida ou sobre a morte, e aqueles que gostam de usar comerão do seu fruto. Terceiro tópico que podemos falar aqui: a linguagem do propósito é maior, a conexão com o divino. Finalmente, a linguagem do verdadeiro propósito transcende a autorrealização. Ela nos conecta a algo maior. E ela nos conecta com quem? Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da oração. E aí tem um problema, que tem muitas pessoas que querem se conectar com o ser divino, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não sabe conversar, não sabe dialogar. E aí pede e não recebe, porque pediu errado, segundo Tiago diz. Lá no livro de Tiago deixa bem claro: se lhe falta sabedoria, pede sabedoria para que você possa vir ser uma pessoa sábia, que na hora de você dialogar, conversar com Deus, você saiba pedir e Deus conceder para você aquilo que você está pedindo. Mas Ele só vai conceder, meu amigo, minha amiga, se tiver propósito, se tiver missão, se tiver um porquê e para quê. Caso contrário, Ele não vai conceder. Até rimou, né? Para quê? Para quê? Senão não vai te conceder. Então, se conecte com o propósito, se conecte com aquele que é maior, soberano e divino, que é Deus. Do eu para nós, a linguagem do ego é eu, meu e mim. A linguagem do propósito é nós, anota isso, nós é nosso e servir. Quando eu falo para você, comenta, interage, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, porque o canal não é do Felipe Oliver não, o canal é nosso. Quantas pessoas têm sido abençoadas por esse canal todos os dias na Pílula de Esperança? Agora no programa de terça-feira, ouvindo a palavra de Deus, uma direção para trazer conforto, trazer alívio para você, ensinamento para você viver o seu propósito, e entre outros que nós vamos ter toda terça-feira. É um canal que está com compromisso com o ser humano, é um canal que está com compromisso primeiramente com Deus e para com você. Então tudo é nosso. Quando você compartilha um vídeo meu, não é para eu ser blogueiro espiritual não é para eu ser famosinho não, mas você está divulgando porque você entendeu que essa mensagem é relevante, e por ser relevante e te ajudou, você vai compartilhar também com outra pessoa, porque você quer ver que a pessoa tenha resultados naquilo que você não tem, e você aprendeu, então você vai compartilhar, e ao compartilhar, aquela pessoa vai pegar, vai aprender também, vai compartilhar, e vamos criando uma corrente do bem, e iremos nos encontrar no céu, na Nova Jerusalém, aleluia, amém? Então, troque a sua linguagem do propósito, é nós, é nosso, é servir, é contribuir. Quando a sua linguagem muda do que você pode obter para você, você pode oferecer, você pode tocar a essência do propósito divino de Deus sobre a sua vida. Também tenha a gratidão como linguagem todos os dias, porque a palavra de Deus deixa bem claro, né? Em tudo dai graça. Felipe, como eu vou dar graça se eu estou vivendo uma desgraça? Dê graça, porque você tem que cumprir esse princípio da Bíblia. A palavra como gratidão também, um obrigado, é talvez mais poderosa do dicionário do propósito. Ela reconhece que você é a parte de uma rede de bênção, que não está sozinho. Olha, a gratidão transforma o que temos em suficiente e mais. Ela é uma linguagem que atrai mais vida e mais abundância. Eu tive um mentor e um professor chamado Robson Gonçalves. Ele, para reprogramar a sua mente, ele falou mais de 10.000 vezes a palavra gratidão no seu trabalho como CLT. Hoje ele é empresário, um grande palestrante, tem grandes resultados na sua vida econômica, financeira, tem um instituto de coach, foi o meu primeiro instituto que eu fiz, formação com ele, aprendi muito, ele me preparou bastante, me colocou para fazer palestras. É um cara que eu admiro bastante, Robson Gonçalves. Um beijo para você, gratidão pela sua vida. Então, ele reprogramou
a sua vida, a sua mente, e hoje ele vive o seu propósito através da gratidão. Então começa a agradecer, começa a falar, começa a entender que mesmo se o cenário da sua vida atual está ruim, está desafiador, talvez você está vivendo um deserto, agradeça para que você possa vir sair mais rápido disso. O judaísmo, eu ouvi uma palestra de um rabino falando que quando os desafios da vida aparecem, seja ele no deserto, seja ele uma doença, seja o que for, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você questionar, comece a agradecer. Porque quanto mais você ter uma mentalidade forte para você estar vivendo uma desgraça, mas transformando a desgraça em graça, você abrevia o processo e você sai mais rápido para viver o seu propósito. Detalhe, tem uma série aqui no canal no YouTube chamado Deserto, são 3 vídeos poderosos. Talvez você está vivendo um deserto, tem 10 chaves para você sair mais rápido do deserto, para você viver o seu propósito e você ter resultados incríveis, tá bom? Então assista aí a série Deserto, são 3 vídeos de 40 minutos a 50 minutos, incrível, vai te ajudar muito na sua vida, tá bom? Não sei se você está vivendo o deserto, se você também quer viver o seu propósito, mas o propósito acontece quando você vive um deserto, ou você já se previne, porque na vida ela não é uma linha twain, né? Ela não é estabilizada a vida, nem o coração é estabilizado, porque se ficar estabilizado nós morremos. A vida oscila, uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô aqui, outra eu tô aqui, e assim por diante. Então o deserto é uma certeza que eu vou passar, que você vai passar, mas precisamos entender o deserto. Então assista essa série Desertos, tá bom? Então gratidão é a linguagem que atrai mais vida para a abundância. E a palavra criadora de Deus, no princípio, era verbo. Deus não pensou no mundo em silêncio. Ele falou a existência. Haja luz e houve luz. Os efeitos da sua imagem e a sua semelhança. Carregamos esse mesmo poder criador em nossa fala. Nossa palavra tem o poder de gerar luz ou escuridão, que é o que a Bíblia diz. Tanto para a vida, tanto para a morte. Aqueles que consomem usar muito bem, vão colher o seu fruto. Então, ordem ou caos, vida ou morte em nossa própria existência. Então, o segredo do propósito, meu amigo, minha amiga, que está comigo até nesse exato momento, portanto, não é um mapa do tesouro escondido, é uma disciplina linguística que você precisa ser disciplinado em executar todos os dias. É você ter coragem para vigiar cada palavra que vai sair da sua boca e que é aquela palavra que ecoa na sua mente. Porque se você verbalizar essa palavra que talvez você pensou, já arruinou o seu comportamento, vai destruir toda a sua vida e principalmente o seu propósito. Então hoje, você é convidado a fazer uma auditoria do seu estado mental e do seu estado linguístico. O que você tem declarado sobre a sua saúde? O que você tem falado sobre os seus relacionamentos? O meu relacionamento está ruim, mas vai ficar bom pelo poder de Cristo Jesus. A minha saúde está debilitada, mas ela vai ficar boa em nome de Cristo Jesus, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E por ser o templo do Espírito Santo, ele precisa mostrar que eu sou o templo, porque eu também sou testemunha, a Bíblia assim diz. O que você tem declarado? O que você tem falado para o seu trabalho? O que você tem falado para o seu futuro? Felipe, o futuro pertence a Deus, sim, pertence a Deus, mas como você quer chegar no seu futuro? Promovido ou destruído? Pensa aí. Então a partir de agora, você vai se comprometer a purificar a sua linguagem interna, porque você vai viver coisas boas em nome de Cristo Jesus. Você vai viver algo extraordinário pelo poder de Cristo Jesus. Então você vai purificar a sua linguagem interna. Substitua a dúvida pela fé. Substitua o medo pela coragem. Até porque a palavra de Deus nos dá respaldo para isso. De Deus falando para Josué: ei, seja forte, seja corajoso. Diga ao fraco, eu sou forte. É um poder da sua linguagem, é você purificar todos os dias a sua linguagem interna, a sua linguística. Por que existe a programação neurolinguística? É você programar os drives mentais de sua mente para cumprir aquele versículo de Paulo, tá? Eu costumo dizer que Paulo foi o primeiro master coaching e o primeiro master programador neurolinguístico, porque ele passou esse ensino para mim, para o povo de sua época e para mim, para você agora, na nossa geração, que nós temos disponível a Bíblia para reprogramar a nossa mente, para que nós possamos viver coisas boas no processo da vida. E quem irá nos proporcionar as coisas boas é Deus, porque nós vamos colher os frutos através da nossa língua em nome de Cristo Jesus. Declara isso.
Então, se você vive na dúvida, comece a viver pela fé. Se você vive pelo medo, comece a viver pela coragem, pelo poder de Cristo Jesus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Segundo, fale como se o seu propósito já estivesse se cumprindo na sua vida. Declare: eu vou ter um corpo saudável, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais paz nas minhas emoções, eu vou ter prosperidade para poder financiar o reino de Deus, eu vou ter abundância porque eu quero viver o extraordinário de Deus, mas não só para mim, é para nós, é para servir, é para contribuir. Declare alto impacto sobre a sua vida usando a palavra de Deus, falando assim: ó, está escrito. Quando você fala está escrito, meu amigo, minha amiga, os demônios correm. Não é assim no deserto? Jesus Cristo falou assim: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, o poder da língua. Declare, você vai prosperar, você vai ter uma saúde boa, você vai ter uma vida extraordinária pela palavra de Deus. E terceiro, usa a sua língua para abençoar e edificar pessoas, não somente para si mesmo, mas a todos aquele que você passar e estiver ao seu redor. Comece a declarar vida boa para essas pessoas, prosperidade, saúde, paz, vida com abundância. Declare e lembre-se: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aí eu faço uma pergunta para finalizarmos: qual fruto que você está comendo? Tem sido doce ou tem sido amargo? Lá em Apocalipse diz, né, que o livrinho amargo caiu no estômago, né? Imagine, coisa amarga no estômago, um chá de boldo. Provavelmente você até já se reprimiu aí, porque você não gosta de tomar. Eu gosto, que ajuda no sistema digestivo, né? Ajuda no organismo, muito bom. Principalmente quando você está com azia, né? Com enjoo, aí você toma, ajuda muito. Mas qual fruto você está comendo? É doce ou é amargo? Qual as palavras que você tem falado? Tem sido boas ou ruins? Qual as palavras que você tem falado para si e tanto para os outros dentro do seu propósito? Escolha a palavra boa. Escolha é sua. A palavra é sua, mas a partir de hoje, que as palavras sejam sementes que gerem frutos extraordinários, e você vai colher frutos poderosos quando você souber usar a língua ao seu favor. E aí pode ter certeza que as suas palavras vão ser sementes, e as suas sementes vão germinar, vão crescer, porque aquele que possibilitou essas palavras boas vai gerar vida em nome de Cristo Jesus, e Deus irá te ajudar no processo, pelo poder de Cristo Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Amém? Curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, que essa pessoa que ficou comigo até nesse exato momento possa vir reprogramar, investigar a sua mente e principalmente a sua linguística, para que ela possa vir colher frutos bons através do poder da sua língua. Que ela use a sua língua para falar coisas boas e não para matar ela mesma e matar os outros. Que ela possa vir usar a sua língua para promover o reino, para poder ganhar almas para Jesus e nunca para destruir pessoas. Que ela comece a colher coisas boas e ter uma vida extraordinária usando o poder da língua. É isso que eu te peço, é isso que eu declaro em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir e aprender sobre o poder da linguística. E se você aprendeu, você não pode ficar só para você. Você precisa compartilhar. E se inscrever no canal se você não é inscrito, deixe seu like, comenta o que você achou dessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus irá falar para a pessoa que você irá encaminhar como falou com você. E se Deus também tocou no seu coração através dessa mensagem, você gostaria de ajudar, patrocinar, investir uma quantia nesse ministério, a chave Pix está aí, sinta essa vontade, tá bom? Todo o valor que arrecadamos é convertido para a obra missionária e ajudamos projetos e entre outras coisas para o reino de Deus, tá bom? Então invista. E se você é empresário, se você é empreendedor, se você é investidor e gostaria de investir uma quantia a mais e também divulgar a sua empresa, patrocinar esse ministério, manda mensagem para mim, é o mesmo da chave Pix, é o meu telefone, tá bom? WhatsApp, fala diretamente comigo, vai ser um prazer fecharmos negócio em prol do reino de Deus. Abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com o poder da palavra de Deus comigo, Felipe Oliver. Abraço.